infinito, eu quero de volta o que é meu. Os meus celeiros certamente se encherão. Sua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim é uma promessa. Vamos! Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Crentes de Negócio. Eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao canal. Já conto com a sua ajuda, deixa aí seu like, sua inscrição. E hoje um assunto muito legal, muito interessante. Já foi tabu, eu acho que hoje não é mais, mas é sobre o dinheiro. Eu perdi meu dinheirinho! Para você que é crente, mas para você que é jovem de uma maneira geral, fica aqui comigo que a gente vai bater um papo sobre isso. Logo de cara eu quero deixar uma pergunta para você. Você conhece, ou talvez seja você essa pessoa que trabalha, ganha, mas nunca tem nada? Sabe aquela pessoa que, ganha bem, trabalha no emprego da hora, mas mesmo assim parece que tá meio travado a vida financeira, sabe? Parece que as coisas não vão, você ganha, você gasta, sei lá, enfim. É isso aí. Se você não conhece uma pessoa assim, muito prazer, você é essa pessoa. Então como é que a gente pode melhorar a nossa vida financeira trazendo aí princípios e ensinamentos bíblicos? E a primeira coisa que você precisa ter noção é que a resposta para isso não está no dinheiro. Não está nem na forma como você usa o dinheiro. A primeira resposta que você precisa entender é que tudo está na sua mentalidade. Então eu vou te mostrar alguns princípios bíblicos simples e práticos para você poder começar a aplicar hoje e começar a ver mudança já na área financeira. Não tem a ver com barganha com Deus, tá? Não tem a ver com você dar dízimo para receber em 10 vezes mais. Nada disso. Eu quero tratar sobre assuntos técnicos e práticos, principalmente sobre a nossa mentalidade, que vão te ajudar aí a mudar a forma como você lida com o dinheiro. Então a gente pode chamar que vai ser uma sabedoria que paga as contas. Vamos lá. Sabe aquela pessoa que ganha, gasta, vive usando cartão de crédito rotativo, parcelamento de juros, carnezinho de loja? Meu Deus do céu, não pode ouvir falar de um carnezinho de loja? Misericórdia, irmã, segura. E consequentemente vive endividado. E o problema não está só na dívida, mas o problema é que ele aponta uma raiz muito mais profunda do que simplesmente você gastar mais do que ganha. O provérbio faz a divisão entre duas pessoas, o sábio e o insensato. E é engraçado que Provérbios, escrito por Salomão, que foi nada mais nada menos que só o homem mais rico de todos os tempos e o mais sábio também de todos os tempos. Então presta atenção, você vai ouvir aqui conselhos do homem mais sábio de toda a história. Então Provérbios ele traz essa diferença, né? Salomão ele fala sobre a pessoa que é sábia e a pessoa que ela é insensata. E obviamente os dois são contrapostos. Lá em Provérbios 21, 20, isso, diz assim, ó: o sábio guarda para o futuro, mas o tolo gasta tudo o que tem. Então, se você estuda um pouquinho de educação financeira, você vive escutando a galera falando que você precisa ter o quê? O que você precisa ter? Isso mesmo, uma reserva de emergência. Todo mundo que começa a estudar sobre educação financeira escuta sobre isso. E é um princípio extremamente importante para a saúde financeira. E não foram os gurus de educação financeira que inventaram isso. Foi Salomão que ensinou isso. O sábio guarda para o futuro, mas o insensato gasta o que tem. E é interessante a gente conversar sobre isso porque eu lembro que eu falei para você que a gente ia conversar sobre mentalidade. Principalmente a gente aqui que é brasileiro, que é jovem, a gente não foi educado, não foi ensinado a ter um pensamento ou um planejamento de médio e longo prazo. A gente quer tudo no agora. É por isso que a gente tem tanta gente endividada, principalmente por financiamento. Financiamento você vai pagar 3 vezes o valor, mas o que importa é a parcelinha que você vai pagar durante 5 anos. Tudo isso em troca de você ter o bem ali na hora, seja uma casa, um carro, uma moto, enfim. Só que isso traz muitos malefícios para nossa vida financeira, porque você acaba não conseguindo fazer essa reserva de emergência. E isso não tem a ver com religião, com você ser crente ou não. A gente está falando de um modo geral. Você precisa ter essa sabedoria que Salomão está falando aqui, de ser o sábio e de guardar para o futuro. Então, prosperidade não é só você ganhar mais, não é só você ter mais. Prosperidade também é você administrar bem. Você deve conhecer, com certeza, pessoas que não ganham tanto quanto outras, mas que aparentam viver muito melhor do que elas. Isso se dá o quê? A administração. Se você não administra bem
2.000 que você ganha e você pensa assim, não, se eu ganhasse 10, eu me dava bem. Não dava, cara, porque quando você ganhar 10, você vai gastar 11. Quando você ganhar 15, você vai gastar 16. Enquanto você não mudar a mentalidade, a forma como você administra, vai continuar na mesma cagada. Aí você pode estar falando assim, ah, mas beleza, Salomão foi o cara mais sábio da história. Mas isso faz muitos milhares de anos. Como é que isso pode valer para minha vida agora? Legal, vamos voltar um pouquinho atrás? Não tanto. Vamos voltar para Jesus? Lá em Lucas 14, 28, Jesus conta uma historinha, uma parábola que diz assim, ó. Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Já começa ali, Jesus está falando assim, ó. Quem de vocês, antes de começar a construir uma torre, não se assenta para fazer as continhas, para saber se vai conseguir terminar ou não? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, ou seja, depois que você começar, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui Jesus, ele está te dando 2 conselhos, tá? O primeiro é o conselho de planejamento, você precisa se planejar. E o segundo é que quando você não se planeja, você passa vergonha. Então Jesus está te dando aqui 2 dicas para você não se enrolar na hora de construir a torre e depois para você não passar vergonha. Gente, quanta dor de cabeça você e eu já passamos porque a gente gastou sem se planejar. E quando eu falo de gasto, eu não tô falando de algo de emergência, não tô falando de remédio, médico, enfim. Não. Tô falando de desejos do nosso coração. Então só aqui a gente tem um ensinamento que é a base de toda a educação financeira. Qualquer curso, qualquer faculdade, tudo que você for estudar em relação à educação financeira, economia, gestão de finanças, enfim, sempre vai começar pelo planejamento. E por fim, para não ficar muito longo, lembre-se que o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro ele não pode mandar em você. Você tem que mandar o dinheiro. Você tem que ter um propósito para o que você ganha. Sabe, o propósito de alimentar sua família, cuidar da sua família, do que são seus, proporcionar o que você puder de melhor para eles, mas também contribuir com a obra de Deus, contribuir com a pregação do evangelho, contribuir com a igreja local, contribuir com missões, contribuir para o avanço do evangelho, contribuir para o crescimento da igreja. E não só o crescimento físico, mas o que você puder proporcionar de ensino para os mais novos, você tem que ter esse propósito de passar esse conhecimento adiante. E o dinheiro ajuda nisso. O vídeo ficou grande, mas eu acho que vocês conseguiram entender bem. Principal ponto que você precisa desenvolver, se você é essa pessoa mais descontrolada, é a mentalidade, é você pensar justamente assim, eu posso, eu preciso, eu quero, que muitas vezes você nem quer também. E nem tudo que eu quero, eu devo. E nem tudo que eu posso, eu quero. Então você precisa ter essa sabedoria, igual Salomão fala, para discernir as coisas. E você precisa ter a sabedoria que Jesus falou, que é planejar, sentar, calcular o gasto. Vai ser possível? Tem como? Beleza. Não tem como? Cara, não começa. Porque é melhor você não começar do que você começar e largar tudo na metade. Então é isso, espero que tenha ficado claro. É um assunto muito amplo pra gente conversar, não dá pra falar tudo, obviamente, o vídeo já tá longo, provavelmente você nem vai assistir até aqui, mas pra você que assistiu, muito obrigado, Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixa teu like e o comentário. O que você achou do vídeo aí? Sugestão para os próximos.